mentorizado, você que esteve conosco aqui no nosso grande aulão dos bizus. Na primeira parte desse aulão, a gente teve um conteúdo bem específico falando sobre LDB e BNCC, com a participação especial dos meus grandes amigos aí, professor Paulo e professora Sara Filpo. Você tem aqui no nosso material a apresentação desses professores, assim como a professora Camila, que contribuiu bastante com a parte de redação, que já já você vai ver em algum lugar aqui, você basta clicar em um dos links aqui embaixo. E não deixe também de comentar, deixar a sua observação, a sua impressão sobre como está sendo esse aulão. Como a gente pensou isso? Né? Nesse primeiro momento, alguns conteúdos foram dados aqui gratuitamente, ou seja, quem estava atento no nosso canal percebeu que o professor Paulo e a professora Sara já trabalharam esse conteúdo de LDB e de BNCC. A gente é um pouco ousado, né? Arriscamos um pouquinho na prova da aeronáutica e acertamos, cravamos a redação. Então a gente tem aqui a apresentação padrão do Mentorizar e o cronograma de atividades desse grande aulão, que começou aí às 17 horas. Você está aqui nos acompanhando desde cedo. A gente está aqui, toda a nossa equipe mobilizada para te atender. Ainda dá tempo de se inscrever nesse aulão. Você pode clicar aqui no link abaixo, né, na descrição desse vídeo, e pode adquirir esse aulão. Lembrando que esse aulão, esse grande aulão, na verdade, se tornou uma maratona. Hoje a gente tem carregados vídeos, conteúdos que somam aí mais de 40 horas de questões inéditas, questões anteriores, participações especiais, aulas explicadas ali com um detalhamento muito objetivo para essa reta final. Então, o grande aulão se tornou uma grande maratona. E a culminação desse aulão, né, veio com esse dia, que a gente fechou aqui a partir das 17 horas, e estamos aqui na sequência dando conteúdos para que você possa aí aproveitar. Então, a gente teve LDB e teve também a BNCC sendo trabalhadas aqui com muita objetividade pelos meus queridos professor Paulo e professora Sara Filpo. Então, o que a gente vai fazer agora? Né? A contribuição, a gente teve também essa parte aqui, né, de 6 às 9, justamente com o aulão de pedagogia que foi comigo, quando a gente entregou aquelas questões que são as grandes premonições, mas lembrando que a prova da Marinha ela é muito específica, ela trata dos livros, né, de modo muito pontual. Então você tem que se atentar que, embora seja uma premonição, meu olhar atento, a Marinha pode cobrar qualquer coisa. Então, os alunos que estão conosco, na turma Cisne Branco, na turma CIAW, que é a turma de acesso vitalício, eles viram 100% do livro detalhados, radiografados, com mapas mentais, com direcionamentos. Agora, você que chegou aqui a esse aulão, só para se dar conta aí de que perdeu tempo, calma, não fique triste, não fique triste, não fique triste, porque ainda dá tempo. A gente vai entregar aqui algumas coisas que podem te colocar com um pezinho na aprovação. Ao longo das 6 horas e até as 9, a gente entregou tudo que envolvia pedagogia. Mas o professor Johnny é, como o professor Paulo costuma dizer, o profeta pedagógico. E aí eu ousei, né, fazer algumas premonições, que é o que a gente vai fazer agora. Você já deve estar cansada por aí, mas a gente vai fazer agora, né, que é o que corresponde a essa parte final aqui, as premonições exclusivas para a redação, ou seja, para a prova da Marinha. Lembrando que é importante você, né, acessar as redes sociais da Marinha, né, saber como isso abordado, né? Porque não adianta nada a gente também trazer aqui para vocês essa abordagem se vocês não tomam conhecimento, né, em relação ao olhar que a Marinha faz sobre aqueles pontos que elas consideram, né, que ela considere como as militares, os militares, as pessoas da Marinha consideram aí como ponto importante, né, para serem cobrados na redação. Lembrando que normalmente a Marinha usa um tema da própria Marinha para fazer a sua cobrança ali na redação, tá bom? Assim, eu quero fazer um convite especial para você conhecer melhor as nossas redes sociais, conhecer um pouquinho da minha trajetória acadêmica, da minha trajetória nessa preparação, né, de concurseiros e de estudantes que tentam aí lograr êxito. Eu não vou ficar aqui apresentando a minha trajetória acadêmica, mas a gente vai direto ao ponto, que é justamente, né, para que você possa acessar esse material e aí você vai ter acesso ao nosso grande método, que envolve 4 pilares. Material direcionado, ou seja, um material, ele é parte da aprovação, né? Digamos que ele ajuda muito se você tiver um material direcionado. Se você pega um material muito genérico para estudar para Marinha, não vai dar certo. Infelizmente, eu tenho que te dizer, se você chegou a essa aula aqui, a esse momento do nosso conteúdo, e de repente se deparou com um conteúdo que não cabe dentro da sua preparação, você sequer viu, infelizmente você utilizou o material errado.
E muitos alunos chegam para mim porque adquiriram um curso que era barato, né, baixinho ali o valor, e por ser barato, o aluno às vezes acha que vale a pena, né, que depois ele vai comprar os livros e vai dar certo. A banca não tem pena de você. A banca não quer saber se você comprou os livros ou não. Ela quer saber se você decorou os livros. No entanto, existem estratégias com olhares mais direcionados, porque eu leio o livro, minha equipe toda lê o livro e te adianta, te facilita, ela acelera o seu processo. Então, quando você pega o material mastigado, é de alguém que já domina aquela banca, já conhece bastante daquele conteúdo. Então, isso facilita bastante. Além disso, tem um estudo ativo, que no nosso material você vai buscando preencher lacunas, você vai fazendo simulados interativos que vão consolidando esse conhecimento com uma aprendizagem significativa, tal como o David Ausubel vai apresentar para nós com os seus subsunsores. A revisão planejada dentro de um plano de estudo que a gente estabelece para você faz parte no sentido de que você vai encontrar na revisão aquele momento de pausa. No entanto, é o momento de você consolidar e diminuir um pouquinho aquela curva do esquecimento, né? Fazer com que as informações elas se consolidem por mais tempo. E a construção das questões, que é o grande diferencial do método Mentorizar, quando os alunos aplicam o conhecimento até então obtido para aplicarem, construindo questões simultaneamente, concomitantemente, em parceria com os seus outros colegas da nossa grande comunidade de aprendizagem na nossa plataforma. Bom, basicamente explicando o Mentorizar, seria isso o nosso método. Aí aqui tem as nossas redes sociais, né, que você pode baixar materiais gratuitos também, se você de repente está chegando aqui agora, só soube do Mentorizar agora. A nossa agenda de live, tem várias lives lá sendo colocadas aqui no canal do YouTube, como essa que você está assistindo aqui. Então, a turma CEAW é a grande novidade, né? Ela tem um valor um pouquinho mais avantajado, no sentido de que é uma turma mais robusta, né? Ela envolve um acesso ilimitado ao nosso conteúdo da Marinha. Isso significa que você não vai adquirir tal como a turma Cisne Branco, que é um acesso anual. Você vai pagar um valor, investir um valor, mas vai ter acesso anualmente àquele edital que está previsto ali e tal. Tudo que for atualizado na plataforma do Mentorizar no que diz respeito à Marinha é colocado na turma CIAW. Então, é uma grande plataforma de aprendizagem eternamente. Você acessou isso, né, fez seu investimento, você vai pagar um valor X, nesse valor você vai ter acesso vitalício ao conteúdo do Mentorizar. No entanto, a turma Cisne Branco é uma turma anual. Tem os planos de tudo que eu falei aqui, materiais radiografados, ilustrados, 100% do edital, né, em aulas gravadas, em PDF. Os slides vão para você. Então, imagine que a turma Cisne Branco, mais encorpada e com acesso vitalício. Isso é a nossa turma CIAW. O CIAW é o Centro de Instrução Almirante Vanderkolk, né, que é justamente onde os oficiais de carreira da Marinha do Brasil se formam, se consolidam ali como oficial. Né? Então, vamos ao que interessa aqui, que é fazer as nossas premonições para a prova da Marinha no que diz respeito à redação. A minha grande amiga, a professora Camila, já deixou sua contribuição, né, no grande aulão aí, ela fez uma aula, né, explicando justamente as contribuições, né, os sete, como foi ela que ela chamou? Deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Ela chamou aqui, ó. Ela chamou de como que foi? As sete coisas que vão. São 5 coisas que vão sabotar a sua redação. Então ela apresentou isso aí para nós. Tá aqui no canal do YouTube, você pode acessar. E você da plataforma também pode acessar aí esse conteúdo, tá? Então ela trabalhou isso com vocês aí. O que eu trago para vocês como premonição minha, tá? E aí, o que eu trouxe, né, de um conteúdo que eu uso a tiracolo. E aqui, gente, eu não sou professor de português, no entanto, eu escrevo no meu doutorado, escrevo nas minhas escritas acadêmicas, então é uma contribuição minha para você. Então, o que eu separei? Quais são os conectivos que eu uso nas minhas escritas? Eu não estou colocando a introdução, porque isso aí você já viu um pouco na nossa turma, né, da Marinha. Tem um módulo sobre redação que a professora Lívia explica como fazer uma introdução, como fazer um desenvolvimento, como fazer uma conclusão. E assim, tem também aulas com a professora Camila do Estratagema, dando várias dicas, enfim. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: sabe quando falta? O que eu coloco aqui? Às vezes, quando a gente tem essa noção do que colocar no início de cada frase, de cada desenvolvimento, de cada conclusão, ou de repente conectar uma frase a outra, isso já ajuda, né? É como se você tivesse. Não estou falando para você considerar esse esqueleto prontinho, não é isso. É um repertório. Então, em termos de desenvolvimento, eu utilizo esses conectivos aqui. Diante desse cenário, nessa perspectiva, e assim vai. Quando eu quero conectar um desenvolvimento na sequência, eu coloco ademais. Eu gosto muito do outrossim, tá, gente? Outrossim é da mesma forma. Tem gente que gosta de usar esse conectivo porque ele é de um tom mais formal.
Sabe aquele tom erudito que você quer mostrar que conhece bastante, sabe, usar a norma da língua portuguesa? Quando você quer impressionar, e a banca, né, ela quer ser impressionada, porque a primeira impressão para a banca é o que fica, né, porque você mostra um texto bem escrito, ela já vai considerando você como um aprovado. Isso eu estou falando de redação, né? Porque pedagogia é o grande tchan aí, né, que faz muita gente ser reprovado se quer fazer a média, né, para tentar a disputa da redação. E aí, quando você quer confirmar o argumento, por exemplo, de fato, efetivamente, em verdade, dê certo. Esse dê certo eu tenho que saber utilizar, porque ele também tem um tom bem erudito. Causa e explicação. Às vezes você está escrevendo uma coisa e quer botar que tem causa em relação à frase anterior, ao argumento anterior. Eu gosto muito do visto que. Visto que, tal, 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 e aí vai. Meu texto, ele aparece bastante isso aqui, mas eu tento, eu uso isso aqui a tiracolo mesmo, tá, gente? Eu coloco isso como algo que eu visualizo sempre para poder gerar uma coesão e uma coerência nos meus textos. Em termos de finalidade, eu tenho esses conectivos aqui, né, que eu uso. E se eu quero comparar alguma coisa, eu uso esses conectivos. Então, assim, eu coloquei o meu portfólio de vocabulário, de conectivos, para que vocês pudessem aí aplicar, tá? Conclusão, aí já é de lei, né? O portanto, em síntese, mas você pode utilizar o em suma, por fim, eu gosto muito do por fim, o desse modo. Esses são os três que eu mais uso aqui, ó, quando eu quero alterar ali meu texto. Em síntese, eu uso muito mais quando eu quero concluir um texto mais quando eu venho com parágrafos que eu vou concluindo, e aí quando eu quero concluir o texto, eu boto em síntese. Aí você vai escolher, no caso de uma redação, você pode escolher qualquer um desses aí, tá? Então é importante. Quando eu quero adicionar algum argumento diante da minha escrita ali, diante do meu parágrafo, eu quero acrescentar um detalhe, aí eu boto além disso, e eu gosto muito do bem como. Bem como, às vezes tem que colocar tal, 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 tal coisa, elemento 1, elemento 2, elemento 3, e tal coisa, aí ponto e vírgula, ou vírgula, né? Bem como, e aí vai. Somado a isso, ademais também é bem interessante, é bem formal. Então, esses são alguns dos conectivos que eu utilizo como repertório para que você possa também se apropriar disso. Gente, pode divulgar, divulga para todo mundo. E vamos também aquilo que pode ser divulgado. Gente, gravem isso que eu estou dizendo. Neste momento, eu estou lidando de presente o tema da redação. Isso está gravado. Vem aqui comigo. Ó, se isso acontecer na hora da sua prova, se isso acontecer na hora da sua prova e você lembrar de mim, eu vou ficar muito contente. Sabe aquele momento que você vai olhar assim, caraca, como é que o Johnny sabia disso? Gente, eu não tenho informação privilegiada, é apenas uma premonição minha, ok? Por que eu estou dizendo isso? A gente já está acompanhando, tenho lives disso aqui, eu e a professora Camila do Estratagema, que a Marinha cada vez mais ela tem depositado seus interesses, suas escritas, seus podcasts, né, suas participações em trazer o pioneirismo da Marinha no que diz respeito à inserção das mulheres, que vai, né, esse pioneirismo que vai desde a presença da mulher no Corpo de Fuzileiros Navais à presença da mulher como almirante. Então a gente colocou aqui de marinheiro a almirante a presença da mulher da Marinha do Brasil. Lembrando que esse almirante aqui ainda está é, 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 não está fazendo uma concordância com a palavra masculina, né? Mas ali porque as promoções elas usam as graduações ainda usam, né? Por exemplo, não tem ainda brigadeira na aeronáutica, e ainda é brigadeiro. Tem isso também. Então, por isso que está de marinheiro, não tem uma crase ali. É esse o motivo de estar de marinheira a almirante. Mas o importante é que vocês saibam o seguinte: tirando a questão da crase, mas que isso tem a ver muito com a prova de redação, isso tem que aplicar bem a crase também. Então, de marinheira a almirante, a presença da mulher na Marinha do Brasil. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um texto para que você possa ter repertório sociocultural, né, falando sobre o colégio naval, sobre as mulheres aqui, ó, como elas contabilizam, né, conquistas na carreira militar. E aí coloca aqui o exemplo da Laila, né, uma futura marinheira, e assim ela tem uma explicação aqui sobre ela. E aí tem um texto, ou seja, aqui tem uma premonição. O objetivo da gente não é liberar uma redação, né, pronta para vocês, mas vocês ganharem um repertório nessa reta final para pensar assim, poxa, se cair, o Johnny bem disse que falou, né, lá que as mulheres estão presentes na Marinha, desde o Corpo de Fuzileiros Navais até a questão das almirantes. É importante vocês também tatearem um pouco isso, futucarem lá as redes sociais da Marinha, os sites oficiais, para saberem um pouco em termos de dados. Um elemento importante é saber quantas mulheres existem hoje na Marinha do Brasil. Acho que isso é um bom argumento. E falar dessa ascensão. Então, esse texto está aqui ajudando. Essa é a premonição número 1. Viu a premonição número 1? Está feliz? Aprendeu esse conteúdo? Agora a gente vai falar um pouco da premonição número 2. Para mim, esse tema está na hora de cair na prova do quadro técnico. Tá? A premonição número 2. A premonição número 2 tem a ver com um sentido mais
completo do que diz respeito à Marinha, né, e também te dá argumentos para qualquer tema. A promoção da mentalidade marítima. Esse termo, né, promoção da mentalidade marítima, ou PROMAR, Programa de Mentalidade Marítima, né, também faz alusão à ideia da Amazônia Azul, da proteção da Amazônia Azul. Se tem uma coisa que você tem que estudar é a Amazônia Azul. Essa ideia do que é a Amazônia Azul, a ideia da plataforma continental, zona economicamente exclusiva, né, o que é o mar, porque a ideia da Amazônia Azul é que há tanta biodiversidade embaixo do mar que é considerada uma Amazônia. Então você precisa conhecer isso, né, no que diz respeito a uma área de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Esse conceito foi criado pela Marinha e é aplicado muito nas redes sociais, é muito divulgado. Então, conhecendo isso, você domina muito do conteúdo que diz respeito aí à Marinha do Brasil, você está pronto para uma boa redação. Gente, se não cair isso, esse argumento ele é fundamental para poder te ajudar a dissertar, né, sobre qualquer coisa na Marinha. Você pode argumentar e falar um pouco da Amazônia Azul, tá? Então, galera, prestem atenção. Se você quer ser aprovado no concurso da Marinha, isso aqui serve, gente, para qualquer ano, tá? Qualquer ano essa aula aqui ela é fundamental. Promoção da mentalidade marítima, a ideia do Promar, a ideia da Amazônia Azul, a ideia de preservar os oceanos, né, a biodiversidade, toda a ideia que a importância do poder marítimo, né, dentro do Atlântico Sul, o conceito, né, da Amazônia Azul enquanto conceito político e estratégico, remetendo justamente a essa avaliação dos cenários que são os cenários oceano-políticos, né, que são de interesse, de preservação, de monitoramento, de controle, né, toda a ideia de enfrentar as ameaças presentes e futuras dentro do oceano. E aí está falando de vertentes que envolvem a perspectiva científica, o âmbito ambiental, né, o espectro da soberania do país. Então, olha quanto é importante esse conceito, né? Essa é a minha grande premonição aí, número 2. Trazer essa lógica da promoção da mentalidade marítima e sua conexão com a Amazônia Azul, tá? Então, premonição número 2, dada com carinho para que você possa aproveitar. Se você não treinou redação, são redações boas para vocês treinarem, tá? Premonição número 3. Número 3 sobre temáticas da Marinha. Fiquem ligados no ProSub, bom argumento para estudar também a ideia do Programa Nuclear da Marinha, tá? E toda a sua conexão com os desafios da segurança cibernética. Você pode trazer no seu argumento a ideia, né, também desse esquadrão, né, de guerra cibernética, tem aqui, né, a sigla dele. Já pensou se você cita isso? A banca vai falar assim, caramba, o rapaz aqui, ou a menina, eles conhecem muito isso aqui, né? Então, existem também artigos que podem ser citados. Então, assim, é só o suprassumo, gente. Eu separei só a nata, só aquele primor ali que você pode estudar um pouco mais, falar sobre o Comando Naval de Operações Especiais, né, falar, né, dessa condução das ações de guerra cibernética na Marinha do Brasil, né, esse esquadrão, esse núcleo de implantação desse esquadrão cibernética, né, esquadrão de guerra cibernética. Então, tem muita coisa legal aqui que pode ser utilizado. Percebam que vocês podem fazer uma grande redação mesclando esses argumentos aí, a depender do que vai ser cobrado na prova, né? Então, atenção a isso também. Porque se você foge um pouco do tema, não tem muita lógica. Eu fiz uma premonição, essa premonição número 4, que traz uma perspectiva mais holística, porque a banca pode surpreender você e trazer essa ideia, né, mais do consumo, né, porque está muito conectada à ideia da preservação do meio ambiente, e aí você pode conectar isso à Amazônia Azul como argumento, e a sua redução, né, desses impactos negativos que são dados aí ao mundo com a poluição, com o consumo. Então, olha quanta conexão, a ideia do meio ambiente, a ideia do consumo pode estar conectada à marinha. Então, eu trouxe essa premonição aqui, tem uma charge, né, para poder também ilustrar para vocês. Pode ser uma reportagem na sua prova, tá? Então, essa sociedade do consumo e o endividamento pode aparecer aqui como temas para vocês, tá bom? Faça uma redação tentando buscar links, né, entre esses argumentos aí. Você tem um repertório interessante agora aqui. A premonição número 5, ela vai na direção ali da Amazônia Azul, né, da promoção da mentalidade marítima. Então, a ideia da economia azul ou do oceano no centro da pauta mundial. Pouca gente sabe que no dia 9 de junho de 2025 houve uma conferência dos oceanos na ONU. Essa conferência dos oceanos na ONU, né, teve aí, né, uma perspectiva de nome, né, essa UNOC aqui, ó, se você utilizar. Então ela foi realizada em Nice, né, lá na costa francesa, e teve, né, o objetivo de arrecadar fundos para a conservação da marinha. Como a gente tem que trabalhar com mídias, trabalhar com intertextualidade, o que eu fiz?
Eu ia colocar textos aqui, ia ficar um trabalho muito extenso enquanto premonição. Então, o que eu fiz? Eu criei um QR Code para podcast, para postagens, né, que vocês podem depois se aprofundar. Gente, é para ouvir, não é para só olhar o material e não tá nem aí, não. Vai lá, escaneia esse QR Code, busque esse conteúdo, vai se aprofundando um pouco mais, tá bom? Texto número 3 também aqui está presente para você poder se aprofundar. Então tem texto escrito e tem áudio para você aproveitar um pouquinho isso aí. Tá? E aqui tem uma imagem que representa um pouco essa ideia da mentalidade marítima, da proteção, do oceano enquanto uma economia azul. Gente, o que tem de argumento aqui que você pode conectar a Amazônia Azul, a conferência, quanto vale o azul, né? Tem um documentário que também pode ser utilizado para você se aprofundar, está disponível no Globoplay, né, no Globoplay, para você ver também essa série Oceano, né, então você tem documentário, você tem podcast, você tem um monte de repertório aí que vai além do texto escrito para que você possa se aprofundar um pouco mais, tá bom? Olha que interessante, a ética, isso aqui é a premonição número 5, ela se conecta, essa premonição número 5, se conecta com a premonição número 3, melhor, número 2, essa daqui, ó, tá? Mas nada impede de você falar das ações também, né? A guerra cibernética é um pouco mais tecnológica, né? Tem a ver com o programa nuclear, submarino e tal, né? Se você considerar agora, nesse momento, você tem a guerra nuclear entre Israel, né, e o Irã, né, com a entrada dos Estados Unidos nessa guerra também, pode cair, preste atenção, pode cair na prova da Marinha do Brasil. Vem comigo aqui, preste atenção. Pode cair na prova da Marinha do Brasil algo ligado às guerras contemporâneas, os desafios com a inteligência artificial e a preservação do meio ambiente e do planeta. Tá? A Marinha pode estar muito antenada a isso. Então fiquem ligados nisso aí também, que isso aí é uma boa premonição. Tá? Beleza. Aí falamos aqui da economia azul. E aqui, gente, olha que interessante. Muita gente desconhece, não conhece os valores da caserna, os valores castrenses. Então eu coloquei o seguinte: algumas informações importantes aqui para vocês verem. Ó. O Vademecum, né, do cerimonial militar do Exército. Aí a questão da ética dos militares, valores, deveres, éticas. Essa ideia da profissão militar, né, que se caracteriza por exigir do indivíduo inúmeros sacrifícios. Gente, já caiu na prova da aeronáutica, abnegação e altruísmo. E aí muita gente não conhece nada sobre ética militar, sobre o que é o trabalho da vida militar. E ninguém conhece essa publicação, A Doutrina de Liderança da Marinha do Brasil. Isso, se você quiser citar em qualquer alternativa, em qualquer. Você está perdido ali, né, no sentido de não saber o que escrever. É uma alternativa? Vai para a doutrina de liderança da Marinha, porque a doutrina de liderança da Marinha vai apresentar um símbolo que se chama Rosa das Virtudes. Você que é da Marinha sabe muito bem, eu tenho alunos que são da Marinha, conhecem essa Rosa das Virtudes, que ela simplifica, ela sintetiza, ela simboliza ali as virtudes dadas ao militarismo. Cobradas também. Patriotismo, disciplina, lealdade, cooperação, espírito de sacrifício, zelo, coragem, ordem, fidelidade, fogo sagrado, tenacidade, decisão e abnegação. Tem uma brincadeira que o pessoal fala, mas isso aqui é para vocês se distraírem um pouco aí nessa reta final da nossa conversa aqui. É que não existe justiça na Rosa das Virtudes da Marinha. Perceberam? Então, é, há uma brincadeira na Marinha, eu já fui da Marinha, posso falar isso com propriedade, que você não adianta pedir justiça, porque na Rosa das Virtudes não tem justiça. Mas, no entanto, aqui, é só uma brincadeira, isso também faz parte do espírito militar, né? A conduta, enfim, faz parte. Mas aqui na Rosa das Virtudes não tem justiça. Então, pô, isso é maior justiça, mas não está na Rosa das Virtudes. Se você quiser reclamar aí. Bom, mas basicamente é entender que a Rosa das Virtudes ela simboliza, ela figura ali, né, tudo que envolve ali os valores, as virtudes exigidas do militar, né, e cobradas, construídas, tá bom? Então você pode utilizar isso também no aspecto moral, no aspecto de transformação, se cair alguma coisa na sua redação nesse sentido. Beleza? Outra coisa, premonição número 7, a última. Pouca gente conhece o sistema de informações sobre o tráfego marítimo. Isso aqui é um bom argumento se cair algo mais específico, mais técnico da Marinha. Falar sobre o Sistram, que é a soberania do país no que diz respeito a esse sistema de informações sobre o tráfego marítimo, né, o nosso Sistram aí. E também, quem é que faz isso? É o Comando de Controle Naval do Tráfego Marítimo, o CONCONTRAN. Se você fala isso aqui, né, o Sistema de Informações sobre o Tráfego Marítimo, né, operado pelo Comando de Controle Naval do Tráfego Marítimo, CONCONTRAN, ele vai desempenhar um papel vital no sentido da preservação da Amazônia Azul. Olha aí, pegou o gancho? Aí você vai juntar aquela redação lá anterior, com o teu repertório anterior, a esse repertório. Aí a Marinha vai falar, caraca, essa pessoa aqui, ó, conhece. Gente, é como se fosse uma entrevista de emprego.
Encare a redação da Marinha do Brasil como uma entrevista de emprego, ok? É importante vocês olharem para a redação da Marinha como uma entrevista de emprego. Você tem que mostrar para o seu avaliador que você conhece a Marinha. É isso, tá? Conhece bem a Marinha. Sabendo isso, você se dá muito bem na hora da prova, beleza? Aí temos aqui, ó, um finalzinho bem interessante que eu deixei para vocês, que é a Convenção Internacional de Bruxelas, né, que ela foi realizada em 1910. É quando acontece ali o desastre do transatlântico, né, Titanic, e isso vai desdobrar em diversas ações no que diz respeito à obrigatoriedade, né, a bordo dos navios, né, de ter, né, itens de sobrevivência, como coletes, né, e embarcações, enfim. Né? Então, esse avanço tecnológico também pode estar conectado na tua redação ali, a ideia do avanço tecnológico, todos os recursos, pode aparecer algo nesse sentido, né? Como que a tecnologia pode ajudar a preservação e a sobrevivência, o tráfego marítimo. Então, fique ligado nisso também, tá? Apesar de todo o acervo de convenções e equipamentos, nada vale se os tripulantes não tiverem em mente as funções que devem exercer. Aqui está falando da mentalidade empregada no que diz respeito à busca e socorro. A Marinha também pode cobrar alguma coisa no sentido de eh, o papel dela na Marinha, na preservação das águas interiores e exteriores. Né? Então, porque a Marinha, por meio das suas capitanias, ela também vai controlar ali o tráfego, né? Vai controlar o pessoal do jet ski, que de repente está bebendo um pouquinho no final de semana e passa por cima do banhista, né? Por quê? O banhista é como se fosse o pedestre do mar, né? O pessoal do jet ski é como se fosse o pessoal da moto. E aí tem as embarcações. São embarcações pequenas, grandes e gigantes. Né? Então a gente tem que pensar no mar como um lugar que também tem regras. Também tem um trânsito a ser direcionado, inclusive rotas. Boreste, bombordo, tem tudo aquela coisa, né, que você que é da Marinha sabe muito bem que está me ouvindo aí. Bom, basicamente são essas as 7 premonições. E aí no conjunto do material de vocês têm aqui uma folha de rascunho, vocês podem replicar, né? E tem a folha definitiva. Bom, para quem gostou dessas minhas dicas aqui, quer conhecer melhor o nosso método do Mentorizar que eu mencionei, conhecer melhor a nossa equipe, mande uma mensagem, clique aqui no link aqui embaixo, tá? Também tem muito conteúdo gratuito no nosso site. Deixa eu fazer uma observação, deixa eu mostrar para vocês o nosso site, porque acho que isso também é fundamental, né, que a gente possa trabalhar com vocês. Então, provavelmente você que está aqui conosco, você já conhece as nossas redes sociais, mas eu gosto muito de falar do nosso site. Muita gente não conhece. Há uma oportunidade de você preencher aqui os seus dados, ó. Você vai preencher aqui seu número de telefone, seu WhatsApp, né? Seu DDD, seu WhatsApp, seu e-mail e se cadastrar, porque isso também é uma possibilidade para que você possa concorrer a bolsas de estudo. Aqui a gente tem a turma da aeronáutica, a turma intensiva, a turma cisne branca, a turma verde oliva. Cisne branco focada na marinha, anual. Todas essas turmas aqui são anuais, tá? E aí você tem também cursos específicos, módulos. Você quer aprofundar alguma coisa em específico, sei lá, e tem todos os módulos da turma Verde Oliva separados. Você pode também, aqui ó, se você quiser estudar só o livro da Goulart, só o livro da Heloísa Luck, só a parte de tendências pedagógicas de Luquez, enfim, aqui são os nossos cursos específicos. As nossas turmas intensivas, ou seja, se você de repente participou desse aulão e quer estudar um pouco mais, tem a nossa turma intensiva de questões, porque o nosso aulão é um compacto. A turma intensiva de questões é por cada livro, questões, né, 20 a 30 questões sobre cada livro. Né, explicados ali, né, os livros explicados por meio de questões. Então, é uma forma também da gente radiografar os livros por meio de questões. Então, foi essa possibilidade que eu coloquei, porque muitos alunos não têm mais tempo, né, de ficar lendo o PDF, então eles querem trabalhar com questões. Então, essa também foi uma estratégia que a gente colocou para vocês. Essa turma reta final, gente, é a turma de 2024, não compensa vocês adquirirem, porque o edital de 2024, né, a gente teve muitas alterações para 2025. Mas quem vai tentar CNU para os professores, a nossa prova nacional didática também, né? A PND. Quem vai fazer a prova de RM2, a gente também tem um curso completo sobre isso aí, que é a parte de português. E os nossos aulões, né? Aulões da aeronáutica, tá aqui disponível, né? Que aconteceu recentemente. E o nosso aulão da Marinha, que você deve estar assistindo essa aula aqui por meio do aulão. Ou se você estiver assistindo pelo canal do YouTube e não adquiriu ainda, você vai clicar aqui, tá? Facilmente você vai clicar aqui, vai ser direcionado diretamente para o nosso aulão. E aí eu vou fazer o seguinte: você esteve aqui no nosso aulão, você vai clicar aqui no carrinho e eu vou liberar um cupom de desconto para você que mandar mensagem para a nossa equipe aí. Você vai mandar mensagem dizendo assim, ó, eu assisti a aula, vai usar a seguinte senha, tá? Estava no aulão. Como consigo o meu desconto? Estava no aulão. Como consigo o meu desconto? Eu já sei que você veio desse aulão aqui. Aqui tem a explicação do nosso aulão, né? Que teve as 5 atitudes que sabotam a sua redação, né, que teve aí a participação dos professores. São mais de 35 horas de conteúdo, agora já chega a 40, tá? De conteúdo aí exclusivo. E aí, aqui é a estrutura do nosso aulão. Eu vou mostrar para vocês como que o nosso aulão ele está colocado,
né, para que você possa ver ele enquanto estrutura, né, como que ele foi organizado. Então, galera, esse é o visual de quem adquire aí o aulão dos bizus para a Marinha, o quadro técnico, né, da Marinha. Então, quando você adquire esse conteúdo, né, investe nesse aulão, você vai ter acesso a essa estrutura, a esse visual. Então, se você está aqui assistindo a esse visual aqui, a essa interface, é porque você já adquiriu esse conteúdo e está assistindo justamente essa aula pela plataforma. Então, aqui tem os termos de uso do aulão, ou seja, todos os alunos, quando adquirem esse aulão, tem que preencher lá uma ficha que é o direito de poder usar a imagem, graças a EAD, né? A gente pode gravar o conteúdo aqui e você é ao vivo, então essa imagem pode ter que ser vinculada ali na plataforma, então você vai me autorizar. Da mesma forma, você autoriza que, fazendo parte do aulão, você também é um aluno do Mentorizar. Então, seus resultados, ainda que seja isso, né, feita aí a ressalva de que você fez parte somente do aulão, você não deixa de ser um aluno do Mentorizar, beleza? Então, basicamente, esse termo de uso diz isso, né, diz também sobre o plágio, né, que você não está autorizado a fazer nenhuma reprodução do nosso material, né, isso pode incidir no crime de plágio. É importante destacar isso, porque tem muitos alunos mal intencionados, infelizmente existem pessoas assim. E assim, né, o nosso conteúdo. Aqui você vai baixar o material do aulão. Aqui são todos os mapas mentais que a gente considera como mapas mentais bisurados. Aqui algumas questões de aquecimento para vocês praticarem. E aqui a parte de pedagogia, o encontro ao vivo, aquilo que foi, né, trabalhado ao vivo na pedagogia. Aqui a parte da redação, né, do encontro ao vivo, ou seja, a parte que a professora Camila trabalhou lá, as 5 situações que impedem ali, sabotam a sua redação estão aqui, né, essas 5 coisas, descubra aqui. Da mesma forma, esse conteúdo que envolve aí as minhas premonições, tá bom? Estão aqui também. Temos aqui também bônus de redação, conteúdos que vão te ajudar a fazer uma boa redação. É um presente que eu estou lhe entregando aí, além de todas as outras aulas, assuntos, né, de livros específicos que estão trabalhados aqui por meio de questões para que você possa praticar um pouco mais. Olha aqui, livros que a gente mencionou enquanto premonição, na parte da pedagogia, eles estão aqui destacados para você praticar um pouquinho mais, tá bom? É isso, ainda tem simulados interativos, né, a parte de legislação também com simulado, tem muita coisa legal no nosso aulão para que você possa praticar da melhor forma, e ser um aprovado. E aqui tem as nossas palavras finais para que você possa aí, não só as minhas palavras, mas também de alunos que foram aprovados, para te motivarem aí, e você ser aprovado. Lembrando que já são 93 conteúdos, né, que você vai ter aí acesso. Então a gente está falando de um conteúdo mais ou menos de 40 a 50 horas de aula, né? Então você tem aí um conteúdo bem sólido para que você possa não só estudar na aula ao vivo, que é esse momento que você está assistindo aqui, mas também poder acessar isso outras vezes, revisar. Se você de repente não foi aprovado no ano de 2025 e quiser estudar por meio desse aulão para um concurso do ano que vem, você vai ter certeza que infelizmente você estava aí circulando por outros cursinhos e esse aqui era o seu lugar, né? Estar no Mentorizar. Você está tendo uma prévia, uma amostra daquilo que existe na nossa turma anual. O único preparatório EAD que trabalha 100% do edital de modo pontual, de modo objetivo, com mapas mentais e ainda constrói questões inéditas é o Mentorizar. Então, é um prazer ter você aqui. Você pegou as premonições de redação. Se você está no canal do YouTube, não deixe de ativar o sininho, se inscrever aí, para que você possa receber as nossas notificações. E não deixe também, né, de colocar os seus comentários lá no nosso Instagram. E se, por algum motivo, essas dicas de redação aqui ajudaram você a formular um bom argumento, manda pra gente, comunica. Diz aí o quanto que isso te ajudou, porque a gente vai repostar com muito carinho. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.